Passamos para uma sessão de perguntas. Então, qual a expectativa do clube para 2025, 2026 em comparação com 2024? É a pergunta do futuro aí. O que eu posso dizer, tá? Quando a gente mostrou ali, a gente mostrou que os valuations, né, estão atrativos. A gente se posiciona nessas empresas atrativas, né, somos donos de empresa. E o que nós estamos vendo no momento é um retorno esperado da carteira muito elevado. É um retorno esperado alto. Por exemplo, uma carteira no meu perfil, né? Por falar nisso, nós, né, sócios, temos a carteira investida, praticamente todo o meu patrimônio agora, então que eu estou ficando líquido, está sendo gerido da mesma forma que a gente gere o patrimônio de vocês. Acho que isso é extremamente importante. Então, eu sou um cliente agressivo. O retorno esperado da minha carteira, né, calculado, é de mais de 20% ao ano nos próximos 10 anos. Então, é um retorno esperado altíssimo. E, cara, então significa que o ano, perguntaram do ano que vem, o ano tal, então significa que o ano que vem vai render 20 e tantos por cento ao ano que vem? Não sei te dizer isso. O ano que vem pode ser até abaixo disso. Eu, como sou muito agressivo, pode ser até negativo no meu caso, que eu aceito ficar mais de um ano negativo. Lembra a gestão de risco? Então, o meu pode ser negativo. Então, eu não consigo dizer para vocês o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Isso não dá para se dizer com clareza. Agora, se começa a aumentar esse horizonte, 3 anos, 4 anos, a expectativa de retorno é muito alta, porque os valuations estão muito baixos. As empresas estão muito baratas. Então, a forma que a gente investe nesse caso é uma forma do micro. Eu não preciso me posicionar através do macro. Se eu vejo que uma empresa, eu quero ser dono da empresa, a empresa está extremamente barata, com valores que estão irracionais, eu me posiciono nessa empresa, fazendo a gestão de risco que a gente faz, mas eu me posiciono nessa empresa. Os cálculos que a gente faz para o retorno esperado dessas ativos que nós estamos botando são retornos extremamente altos. Então, é um momento, eu digo que é um momento bom exatamente pelo valuation das empresas estar baixo. Apesar de todo o cenário nos Estados Unidos aqui que a gente precisa se preparar. Uma mais técnica. Como se dá no dia a dia a decisão de sair de um determinado ativo, de vender ou de entrar no outro ativo? A gente deu um exemplo de um que a gente saiu, né, que é a Pfizer, mas essa decisão ela é muito relacionada à relação de retorno por risco. E a correlação desses ativos tem uns com os outros. Então, se um ativo começa talvez subir muito o preço, o que cai dele? Cai o retorno esperado que eu tenho dele. Então, hoje, se eu pago 100, amanhã, vamos dizer que amanhã, por algum motivo, que não seja um motivo fundamentalista, ele subiu 20%, de um dia para a noite, subiu 20%. O que aconteceu com esse ativo? O retorno esperado dele passou a diminuir. Daqui para frente, passou a ser menor. Dividido pelo risco, vai me dar a relação de retorno por risco. Se essa relação de retorno por risco, né, combinado com a correlação que tem com os ativos, não faz mais sentido na carteira, a gente sai desse ativo. Então, a própria análise quantitativa, né, do risco vai mostrar que é o momento de sair desse ativo. Por quê? Porque é sempre uma relação relativa. É sempre relativo. Porque eu tenho sempre a opção, por exemplo, indo no extremo, de investir no ativo livre de risco. Então, todo outro investimento tem que estar acima desse. Quando o retorno esperado desse outro investimento começa a cair muito, é o momento de eu sair desse ativo e ficar no livre de risco ou em outro investimento que passe a fazer mais sentido na relação retorno por risco. Essa aqui é mais polêmica. Como que vocês veem a adição de criptoativos na carteira? Seria possível, mesmo não tendo indicadores palpáveis como os de uma empresa? Na nossa estratégia de investimentos, né, a gente não investe em criptoativos. Por que a gente não investe em criptoativos? Exatamente porque a gente só investe no que a gente consegue estimar um valor. Então, o criptoativo, né, nós, pelo menos, não vemos, né, uma forma de você estimar um valor que aquele valor seja minimamente confiável. Então, como a gente não consegue estimar o valor, quanto que eu devo pagar naquele ativo? Então, não sei, um Bitcoin, né, hoje sendo negociado, se não me engano, estava 90 e tantos mil dólares. Será que ele vale 10 dólares? E está extremamente esticado, e no momento que o mercado cair, todo aquele... Porque hoje o Bitcoin, por exemplo, tem uma correlação extremamente alta com o SP500. Extremamente alta com o SP500. Se o SP500 der uma queda vertiginosa, a gente está vendo indicador de sinal de que ele está no topo. Então, tem uma probabilidade grande de pegar uma bola verde. Pegar uma bola vermelha. Pegar uma bola vermelha pode ser ele cair vertiginosamente. Se ele cai vertiginosamente, o que acontece com o criptoativo?
Não sei, ele pode sair de 90 e tantos mil dólares para 10 dólares. Pode acontecer. Se você olhar até a volatilidade que ele tem, talvez não seja nem uma variação muito grande na volatilidade histórica dele. Então, por isso que a gente não investe em criptoativo. É mais por conta de não saber, né, calcular o valor que vale aquele investimento. Então, a gente fica de fora. Vocês fazem uso de derivativos como forma de proteção da carteira de investimentos? Boa pergunta, excelente pergunta. Sim, em alguns momentos, sim. Existe um derivativo, né, que é opções de venda. Opções de venda, para a gente, funciona como um seguro. Às vezes, esse seguro ele está muito barato. Às vezes, ele está muito caro. Então, imagina que é um seguro, você tem um seguro do carro, tá? O preço que você paga esse seguro, usualmente você paga, chutando aqui, 4%, 3% do valor do carro para ter um seguro, né, por um ano, ok? É exatamente assim que funciona uma opção de venda. É um seguro, né, para a gente é um seguro com vencimento. Só que imagina que chega o ano seguinte, que venceu o seguro, a seguradora chega para você e fala, agora o seu seguro é num valor tal que ele representa 15% do valor do seu carro. 20% do valor do seu carro. Vou extrapolar, 20%, 30% do valor do seu carro. Você pagaria esse seguro? Talvez não, né? Falar, pô, qual é a minha probabilidade? Vou assumir um risco de não ter esse seguro aqui, porque vou pagar 30% do valor do carro. Então, a gente analisa como que está o valor da put, né, que é a opção de venda, varia de acordo com o mercado, exatamente com relação a essa otimismo no mercado. Geralmente, quanto mais o momento que você mais precisa ter a proteção do mercado, proteção de uma queda, é quando o mercado está eufórico. E aí, essa put está valendo quase nada, porque ninguém está querendo comprar proteção, ninguém acha que o mercado vai cair. E é exatamente o melhor momento você ter. Nesse momento, a gente faz um cálculo e a gente bota essa proteção, esse hedge na carteira, que se o mercado cair, esse hedge vai subir muito e nossa perda, nossa variação, não diria perda, mas nossa variação de mercado vai ser muito menor. Essa proteção vai começar a valer muito, a gente vende ela e compra ativos que ficaram extremamente baratos. Então, às vezes, a gente bota essa proteção. Só que quando ela é negociada no valor muito mais caro, que representa 15% do valor da carteira, 20% do valor da carteira, não faz sentido a gente ter essa proteção, a gente fica com a nossa proteção natural, que é a gestão de risco que nós temos. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre o resultado alcançado com a ordem de grandeza dos valores investidos. Total. Do tamanho, né? Assim, o que existe, a relação que existe do tamanho, é se fosse um tamanho muito grande. Então seria assim, se viesse um investidor, o Felipe estava comentando um pouco comigo, né? Se viesse um investidor, né, com capital de bilhões ou muitos milhões, né, esse investidor ele tem um poder de quando ele compra ações de uma empresa, principalmente se essa empresa, né, for média ou pequena, de mover o preço dessa empresa. Então, ele começa a comprar muito, o preço da empresa sobe, né? E isso aí faz com que o retorno dele seja menor, né? Porque ele tem que vencer essa perda que ele vai ter, que ele move o preço da empresa no mercado, né? A gente ainda não teve esse problema bom, mas foi até uma dica do Felipe aí para a gente se preparar no futuro para ter esse problema bom. Mas a gente ainda não teve esse problema bom, não. Então, assim, os nossos clientes não vão mover esse valor. Então, a rentabilidade de um que investe 5 milhões ou de um que investe 200 mil, ela é a mesma. Boa noite, tudo bem? A partir de quanta renda ou valor acumulado vale a pena juntar-se a vocês? Estou em início de carreira. A gente, assim, como a carteira administrada é uma atividade muito customizada, tem um valor mínimo que a gente solicita, né, que a gente pede para começar a investir. Esse valor gira em torno de 200 mil. Mas eu estou começando, né, a minha carreira, consegui juntar aí 100 mil ou próximo disso, e a gente vê a perspectiva, né, desse investidor ter aportes regulares, mensais, futuros. Aí, nesse caso, a gente acha que é interessante fazer a gestão, porque senão a taxa que é cobrada fica muito baixa pelo trabalho que dá uma carteira administrada, né? Vocês têm uma boa gestão pelos dados que foram apresentados, mas ainda são pequenos. O que vocês têm como expectativa para o futuro de vocês como empresa e como isso afetaria os clientes atuais?
acho que a gente falou um pouco sobre a gente ser pequeno, né? Nós três aqui, nosso foco é muito forte em gestão e pouco em prospecção, né? Em algum momento, nós vamos ter que mudar esse foco e ir para a prospecção. Hoje, o que a gente pensa? Nós estamos gerindo o nosso capital, nós precisamos gerir o nosso capital e dos nossos clientes da melhor forma possível e trazer o que eles querem, que é criar riqueza. Com o tempo, não temos pressa para isso, nós vamos começar a crescer naturalmente. Então, já tem algumas pessoas conversando conosco, uma parceira em São Paulo, né, começando a se interessar. Isso vai acontecer naturalmente com a performance sendo apresentada. Então, assim, nós não temos pressa para isso. E até o nosso foco maior na gestão do que na prospecção faz com que a gente tenha uma gestão de excelência. Então, eu acho que isso vai acontecer muito naturalmente, né, e não é o nosso foco deixar de fazer gestão ou impactar a gestão para focar na prospecção. Por que as carteiras administradas mostradas têm tão pouco dólar nesse momento? As ações estão caras? É exatamente isso, né? Se você olha até as ações estarem caras, né, lá fora, foi apresentado pela Raquel, acho que isso está muito claro ali, né, no indicador que ela mostrou, mais alto, disparado de todos os tempos, então realmente as ações lá fora estão muito caras. Mas se você pensar no próprio dólar, o dólar dá para você estimar qual seria um valor justo do dólar, né, comparado ao poder de compra do real. Isso é uma estimativa muito grosseira, tá? Mas você começa a ver que o dólar, aparentemente, ele estaria acima do que seria um dólar justo. Então, assim, a gente tem os ativos, né, em dólar na carteira, temos empresas que são negociadas lá fora, que são escolhidas a dedo. E o percentual dela está pequeno na carteira exatamente por conta desse momento. Vocês lembram que o Standard & Poor's, lá na análise de performance, atrelado também à variação do dólar, deu um salto para cima e passou o clube lá no final, né, perto da linha de chegada? Esse retorno pode acontecer, né? Então, a gente faz essa análise de retorno por risco e o resultante disso é que dá o quanto que a gente vai ter em dólar ali investido. Hoje a gente estava, acho que 15% da nossa carteira está atrelada ao dólar. Da carteira de risco, a carteira 100% de volatilidade, né? Está atrelada ao dólar. Hoje está nessa proporção. Quais as principais posições da carteira hoje? Quais são as ações? Deixa eu lembrar aqui. CPFE é uma empresa, uma rede elétrica do Sul, né, que o dono majoritário é até chinês. A gente tem a Cury está com 15% na carteira. A Cury é uma empresa que a gente já ganhou 100% na Cury, mas assim, a Cury acabou na carteira administrada, a gente reduziu já, a Cury já está com 5% na carteira administrada. A Gerdau a gente tem bastante. A Gerdau é a que a gente mais tinha. A Gerdau dava uma relação de retorno por risco muito interessante, com uma confiabilidade boa, uma empresa muito sólida. Então, essa empresa a gente tem um percentual considerável na carteira. A São Martinho. São Martinho também é uma empresa que a gente tem bastante na carteira, São Martinho. A São Martinho é uma empresa... vou nem falar da São Martinho, né? São Martinho é uma empresa que ela tem um hedge, né? Que ela vende ou açúcar, né? Ou ela vende o álcool, metanol. Então, ela oscila o suco e metanol, né? Ela está também numa relação muito boa de retorno por risco. Mas uma que também segura a gente pra caramba, é uma empresa pequena, né? Como nós somos pequenos, conseguimos investir nela, é a Graziotin. A Graziotin é uma empresa que segura o risco pra caramba, descorrelação grande, e uma empresa com retorno bom. É uma empresa de varejo. Muita gente fala, não, é muito ruim investir em varejo. Tem exceções, né? E é isso, mas assim, as empresas que a gente fala aqui, né? Amanhã podem ter mudado, né? Então, não é uma indicação de investimento, porque isso pode mudar, né, uma gestão ativa. No slide sobre o risco customizado, seria possível o percentual de renda fixa ser variável em razão de alguma regra de mercado? Por exemplo, nos períodos de ações em queda, transferir parte da renda fixa para a renda variável? Isso ocorre o tempo todo. O percentual ali de pós-fixado, que reduz a carteira, ele não é fixo. Ali a gente deu uma foto de um momento, né, de uma carteira. Aquele percentual ele é variado de acordo de novo, com a relação de retorno por risco que a gente vê no momento. Então, se a carteira, que é totalmente, que tem volatilidade, começa a ficar com risco muito grande,
ela vai diminuir em percentual da carteira total. Se o risco dela é menor, ela vai aumentar. Quando as ações começam a cair muito, é o contrário, né? Aí que a gente mais investe, usualmente que a gente mais investe em ação. Se na realidade ela está caindo e o valor está se mantendo. Então, mais a gente investe em ação. E se nada mudou, ela simplesmente caiu, o simples rebalanceamento da carteira, que é, a carteira tem, um exemplo, vamos dizer que a carteira tinha 15% em ações. Essas ações caíram na metade, dando extremo, foi para 7 e poucos por cento de ações. O rebalanceamento da carteira já vai fazer com que a gente compre ações para voltar nos 15%. Então, a gente, no final das contas, a gente tem mais quantidade de ações. Quando esse mercado voltar, retornar, o ganho vai se potencializar. Então, esse ajuste da carteira, né, pelo momento e pelo simples rebalanceamento, ocorre o tempo todo. É isso. Alguma pergunta direta? Não, só uma curiosidade. Se vocês incluem aqui no resultado eventuais dividendos. Perfeito, sim. O resultado ele já está incorporado os dividendos. Inclusive, quando eu mostrava o gráfico de preço, estava escrito preço ajustado. O que é o preço ajustado? Contando com a rentabilidade do dividendo. Assim como a nossa rentabilidade já é líquida de taxas. Exato, é um bom ponto. Quando a gente mostra a rentabilidade aqui também, ela é líquida de taxa de administração. Então, a rentabilidade que apresenta já é quanto que o cliente está tendo de rentabilidade, já excluindo a taxa de administração que é cobrada pela gestora. Então, ali já é para poder ser um comparativo com outro tipo de investimento. Pessoal, obrigado aí a presença de todos, né? Foi um prazer mais um ano aí estar fazendo esse evento. Espero que tenha sido aí muito útil aí para vocês, tenha agregado alguma coisa. E estamos à disposição aí para conversar. Nós deixamos aí o QR Code durante todo o evento. Nele tem aí o contato para que a gente possa fazer uma reunião e conversar um pouco mais. Obrigado a todos.